Esse é o nono vídeo de uma série de resumos do livro O Gene Egoísta, de Richard Dawkins. Para mais conteúdo, acesse a playlist na descrição. Pai e mãe, apesar de não relacionados geneticamente, têm metade de seus genes dividindo o corpo de um mesmo filho, o que nos leva a acreditar que o cuidado parental seja uma cooperação justa. No entanto, torna-se vantajoso fazer o parceiro contribuir mais, permitindo que invista sua parte em ter mais filhos, ou seja, em propagar mais genes. Algo diretamente afetado pelo sexo do indivíduo, uma característica de fácil identificação para certas espécies, mas problemática para outras. Notoriamente, devemos adotar uma diferença válida universalmente, os gametas. Chamamos os indivíduos produtores de gametas menores e mais numerosos de machos, e aqueles com gametas maiores e em menor quantidade de fêmeas. Embora contribuam com o mesmo número de genes para um filho, apenas os óvulos fornecem reservas alimentares. Já os machos poupam essa energia para produzir milhões de espermatozoides diariamente, potencialmente capazes de ter um grande número de filhos todos os dias com diferentes fêmeas, algo inviável para uma mãe. Como tal assimetria pode ter evoluído? Como em certos fungos, no início não havia diferenças sexuais. Mesmo se reproduzindo sexuadamente, todos os gametas eram iguais, por isso chamados de isogametas. Nessa situação, qualquer um deles podia se fusionar com o outro para formar um novo indivíduo. Tratava-se de uma contribuição igual, tanto de genes quanto de reservas alimentares. Mas em algum momento, os isogametas enfrentaram um dilema de tempo e esforço: lutar contra rivais ou cuidar da prole existente. Seria esperado o equilíbrio. No entanto, uma vez atingida certa discrepância, ela tenderia a escalonar cada vez mais, pois aqueles indivíduos com sucesso na luta acabariam por se beneficiar menos com esforços na criação e mais na disputa. De maneira similar, aqueles com vantagem mínima no cuidado parental passariam a se favorecer menos com a disputa e mais com a criação. Muitas gerações depois, poderíamos chamar os primeiros de machos e os segundos de fêmeas. Um macho conseguir fecundar várias fêmeas também nos leva a uma discussão sobre o seu valor. Em um estudo com a população de elefantes marinhos, por exemplo, foi observado que 4 machos detinham 88% das cópulas totais, havendo um excedente de solteiros que nunca vão se reproduzir, mas que atuam como parasitas sociais, comendo tanto quanto os outros. Um verdadeiro desperdício do ponto de vista do bem da espécie, mas não do gene egoísta. Vamos supor que, de algum modo, existe um gene para ter mais filhas. Se há disponibilidade de machos, o gene se dispersará sem problemas. Contudo, em algum momento, os machos não conseguirão mais lidar com o excedente de fêmeas, tornando-se vantajoso ter filhos do sexo masculino, pois vão dar mais netos do que uma filha. Isso aumenta a pressão em direção aos filhos e faz da estratégia de igualdade uma estratégia evolutivamente estável. É vantajoso para o indivíduo induzir o parceiro a contribuir mais que ele no filho atual, para que assim possa investir em outros, o que é mais difícil para a fêmea, que se compromete já na concepção, com seu gameta rico em reservas alimentares. Para os mamíferos, a mãe ainda incuba o filho no próprio corpo, o amamenta e cuida dele. No geral, por não investir tanto, o pai é bem menos penalizado se abandonar um filho, resultando na tendência de maior cuidado parental por parte da fêmea. Para uma fêmea abandonada, a melhor opção é enganar outro macho para que adote seu filho. O problema é que essa é uma ingenuidade penalizada pela seleção natural, resultando, portanto, em comportamentos para lidar com isso. Um deles é a corte prolongada, uma espera para ver se a fêmea já carrega um filho e então deixá-la, se for o caso. Outras opções incluem abortar o filho e encontrar outro macho. A mãe também pode criá-lo, principalmente se for mais velho, precisando de menos investimento. Ainda, uma mãe pode desistir antes do pai, pois, independente de quem seja o primeiro a abandonar, o que fica para trás vai ter a decisão mais difícil. Um dilema cruel de cuidar de um filho que com certeza vai morrer se ninguém ajudá-lo. Logo, a melhor opção egoísta é cuidar desse estoque de 50% de genes. Essas alternativas nem de longe se comparam com a carta mais forte de uma fêmea, recusar a cópula. Uma vez que investe mais, ela está em melhor posição para aplicar estratégias. Na estratégia da felicidade doméstica, a fêmea busca sinais de fidelidade e domesticidade no avanço de um macho. Uma forma de execução é se fazer de difícil através de uma corte prolongada. Se o macho é impaciente, significa que não é uma boa escolha. Com isso, os pretendentes casuais são eliminados e os fiéis favorecidos. As cortes também podem contar com rituais por parte dos machos, que aumentam a sua chance de investimento na prole. É comum em aves monogâmicas, por exemplo, a construção ou a ajuda na construção de um ninho. Já em outras espécies, a fêmea pode ser alimentada por meio de um comportamento de regressão juvenil. Uma fêmea também pode não buscar ajuda, mas sim optar pelos melhores genes para sua prole. Essa é a estratégia do macho viril. Acontece que poucos são os machos que detêm muitos genes bem-sucedidos de sobrevivência, sendo vantajoso para uma fêmea detectar esses indivíduos e aliar seus genes na produção de filhos que deixarão mais netos.
a escolha é baseada em características que funcionam como evidências de bons genes, restando aos machos se mostrarem como viris para competir pela escolha. Tais qualidades, quando desejadas amplamente, tornam-se sexualmente atrativas. Ávido para isso é um exemplo perfeito disso. Um sintoma bastante comum de doenças de aves é a diarreia, que torna o macho sujo pouco atrativo para uma fêmea. A melhor alternativa, então, parece ser uma cauda mais curta, que esconde o quadro de enfermidade. No entanto, um macho de cauda longa e limpo é uma evidência bem mais clara de boa saúde, o que faz uma fêmea passar a enxergar a cauda curta como um rótulo de inferioridade genética. Ao longo do tempo, estamos falando em um aumento no tamanho médio da cauda na população, interrompido somente quando tão grotesco que a desvantagem para a sobrevivência passa a superar os benefícios da atração sexual. Mentir sobre a saúde não é viável, em razão do aprimoramento no diagnóstico das fêmeas. Isso força a propaganda honesta por parte dos machos, e quanto mais exagerada for, mais vai parecer genuína, mesmo que acabe atrapalhando. Uma contra-explicação é o princípio da desvantagem, segundo o qual um sinal de qualidade não evolui por evidenciar uma capacidade de sobrevivência, mas justamente por ser desvantajoso. É como se o macho estivesse falando que é tão viril que pode sobreviver mesmo com uma cauda tão longa e pesada quanto a sua, de modo que, quanto mais custosa for a propaganda, mais deve ser escolhida pelas fêmeas. É esperado que a predação selecione genes de cores menos chamativas e, portanto, menos prováveis de parar no estômago de um predador. No entanto, a seleção sexual cria uma pressão contrária, na qual os machos com cores mais vistosas são mais atrativos para as fêmeas. Observamos aqui uma assimetria sexual de atratividade, pois a fêmea, na posição de maior valor, não precisa ser tão atrativa quanto o macho. Também podemos esperar uma maior exigência sexual por parte da fêmea, e produzem uma quantidade ínfima de óvulos ao longo da vida, se comparada ao macho com seus milhões de espermatozoides diários. A exigência é fundamental para evitar o acasalamento com outras espécies, que pode não produzir um embrião ou mesmo gerar um infértil, mas igualmente custoso, especialmente para a mãe. Dentro da própria espécie, a exigência evita o incesto, que aumentaria a chance do encontro de genes letais e semiletais recessivos, novamente com maior custo para a mãe. Agradeço a atenção e nos encontraremos novamente no capítulo 10.